Olá, amigos de Você Sabia? Trazendo para vocês aí algumas observações bíblicas, né, que muitas vezes as pessoas questionam, porque não entendem um contexto da história, né? E eu trago hoje esse Salmo 137, esse versículo, Salmo 137, 9, que diz assim: Bem-aventurado aquele que pegar em teus filhos e der contra as paredes. Outra, outra versão diz assim: Feliz aquele que pegar em teus pequeninos e der com eles nas pedras. Interessante, né? Então, na palavra de Deus, na Bíblia, você não pode, tem muitos versículos, você não pode ler literalmente, ou seja, você lê o texto, interpreta e aplica. Não pode acontecer isso, por quê? Porque veja bem, isso aqui é uma situação difícil, né? É como um pai fazendo algo terrível para o filho, né? E na verdade, esse versículo aqui, ele vem de um salmista. E para que a gente possa entender esse versículo, nós temos que observar a situação desse salmista, entender o texto e o contexto desse salmista para ver qual é a situação que ele estava passando naquele momento. Então vejam bem, imagine vocês se vocês tivessem alguém, um parente que estava num estado terminal, com câncer ou alguma doença muito grave e praticamente pronto para morrer, né, diante dessa situação. E aí o que que acontece? Você tem um sentimento, você ama esse seu parente, seu amigo que seja. E aí você sofre, porque vê ele sofrendo. E vê também que ele está sofrendo. Então, é uma situação bem difícil, né? A gente viver. Pessoas que passaram por isso sabem do que eu estou falando. E também, veja bem, se acaso essa pessoa falecer, depois que você acalma o seu coração, você entende que Deus recolheu essa pessoa, porque essa pessoa estava sofrendo demais. Então foi bom que Deus recolheu para que essa pessoa não sofra muito. A mesma coisa acontece com a gente que está vivendo numa situação dessa também. A gente não descansa, a gente sofre também. Então, às vezes, a ação de Deus, ela acalma o nosso coração, né? Bom, então isso aconteceu também com eles ali. Imagine um pai, nessa época, vendo o seu filho passar por atrocidades. Imagine um parente, você vê um parente acontecer isso, entendeu? Então o salmista, vamos dizer assim, ele ele prefere que ele não tenha filhos para não ver os filhos sofrer. Ou então ele prefere que os seus filhos vão, entendeu? Que você não deixe que seus filhos passarem por essa situação. Mas eu não acredito que será que o salmista chegaria a esse ponto de querer fazer alguma coisa com o filho só para não vê-lo sofrer nas mãos dos dos malvados, né, das pessoas ruins? Então esse é um ponto, então é um sentimento. Então, o que que acontece, irmãos? Às vezes, Deus coloca na sua palavra, muitas e muitas vezes, não é só, muitas vezes, Deus coloca alguns exemplos para nós compreendermos que nós devemos refletir um pouco mais antes de nós tirarmos as conclusões quando nós lemos a Bíblia. Precisamos pesquisar, precisamos entender melhor o texto e o contexto, a história, aonde que, onde que a pessoa estava, qual é a mensagem que ela está trazendo. Então nós precisamos fazer isso. Por isso que muitas das vezes você viu, por exemplo, no caso de Jó, no livro de Jó, se você teve a oportunidade, veja bem que Deus elogia Jó. Ele diz assim que Jó era um homem íntegro, reto, e se desviava do mal. Então não era um homem com pecado.
Mas Jó foi um exemplo que Deus deu, que Deus escolheu ele para nos trazer ensinamentos, ok? Não que ele estava cometendo pecado, não que ele tinha alguma coisa de errado, não. Então Deus o escolheu, foi uma oportunidade que Jó teve de estar como exemplo na palavra de Deus. Então isso é muito bom, entendeu? Então, fica aqui então, irmãos, olhe e examinem direitinho a palavra de Deus. Eu tenho um ensinamento para dar para você. Quando você ler um texto, você vai olhar o texto. O-I-A. O-I-A. Ou seja, observa, interpreta e aplica. Ok? Todos os textos, se você fizer isso, com certeza você terá a bênção de Deus para poder ter uma boa interpretação e um bom entendimento. Ok? Até a próxima. Você sabia? Ok? Conto com vocês aí. Deus abençoe.